Evangelho, sábado da 15ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali, e grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará às nações o direito. Ele não destruirá nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 15ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de estarmos no 12º capítulo do Evangelho de São Mateus. E no texto de hoje, o evangelista começa com uma notícia um tanto quanto difícil. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. A hostilidade dos fariseus contra o Senhor se faz cada vez mais evidente, cada vez mais intensa. Aqueles que outrora deveriam conduzir o povo de Deus no caminho da verdade, agora arquitetam um plano para tentar silenciar a verdade. Aqueles que receberam de Deus a graça para conhecerem os mistérios do céu e, ao mesmo tempo, os ensinamentos de Deus, tentam silenciar o Verbo eterno. Um trabalho, um empenho que não resultará em frutos. Como bem sabemos, ninguém conseguiu e nem conseguirá silenciar a voz de Deus. Mas, como é triste sabermos que muitos são aqueles que se empenham para estabelecer uma hostilidade contra o próprio Senhor. Pobres homens que pensam que conseguirão, com suas forças e com os recursos que têm, subverter a ação de Deus ou levá-la a uma ruína. O texto se contrapõe com essa afirmação feita por Mateus, que mostra também para nós, ou melhor, que nos entrega uma grande palavra de esperança. Sabe por quê? Porque vendo a obra dos malvados, podemos por um instante ter a impressão de que as obras dos malvados, elas ocupam mais espaço, se difundem mais rápido e têm um efeito maior. Entretanto, não é assim. Os fariseus fizeram um plano para matar Jesus. Jesus se retira dali, mas uma grande multidão, e aí vem o plural, não só uma, grandes multidões seguiam Jesus e ele curava todos. Se numerosos são aqueles que tentam tramar contra Jesus, infinitamente maior o número daqueles que o seguem e o amam. Infinitamente maior o número daqueles que acolhem a sua palavra e escutam a sua voz. Infinitamente maior o número daqueles que esperam no Senhor. Como é bom, meus irmãos, sabermos que o Senhor
está por nós, nos espera e nos acolhe. Como é bom sabermos que o Senhor se dispõe e que mesmo com a presença dos malvados, Ele continua a buscar as ocasiões e os momentos para estar conosco. Ele não se intimida diante do mal. E isso nos encoraja a continuarmos confiando nele, porque nele está a nossa esperança e a nossa segurança. Essa palavra tem um valor grande, sobretudo no nosso contexto social, em muitas realidades do Brasil, em que a violência, em que a hostilidade ao próximo, a insegurança, parecem ter mais força. Saber que o Senhor nos acompanha em momentos como este, em momentos onde os violentos tramam contra Ele, em momentos onde tentam subverter a verdade, sabermos que o Senhor está conosco, que Ele se retira, mas permanece, é algo que nos encoraja e que nos traz uma viva confiança. Como vai dizer Mateus, na vida do Senhor se cumpre a palavra do profeta Isaías. E queria chamar a atenção para esse detalhe. Se cumpre em meio a esse contexto. Não temos só o Messias de Israel, o pregador que realiza todas as coisas e traz em torno a si uma unanimidade de posturas, de atitudes, de comportamento. Existem aqueles que o hostilizam, existem aqueles que não o reconhecem, existem aqueles que tramam inclusive a sua morte. Mas em meio a todo esse contexto hostil, ou melhor, em todo esse contexto que também inclui a hostilidade, ali está se cumprindo a profecia do Senhor. Ali está se cumprindo a vontade do Senhor. Não existe maldade que seja suficiente no mundo para impedir que Deus cumpra a sua vontade. Mas é importante que nós estejamos juntos de Jesus para que o nosso coração não se perca nessa maldade, porque ela está acontecendo ao mesmo tempo e continua a seduzir muitos que, distraidamente, por pensarem mais a si mesmos e aos desejos que trazem para si, ignoram o risco de perecer na maldade. E dessa forma são não apenas atraídos, mas levados também à completa ruína. Então peçamos ao Senhor, nesse sábado consagrado sempre à Virgem Maria, que pela intercessão da Santíssima Mãe, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, o Senhor nos livre de todos os perigos, de todas as insídias de sedução da maldade, e que ela, através do seu coração imaculado, nos aproxime de seu Filho e nos dê a graça de sempre estarmos ouvindo a sua voz e, como as multidões, vendo os seus sinais e glorificando a Deus por eles, para que possamos perseverar com o Senhor, passo a passo, por onde Ele for. Vejam, meus irmãos, isso toca bastante. Jesus não estabelece uma reação àqueles que desejam matá-lo, ou seja, não procura se defender agredindo, fazendo qualquer tipo de violência ou de atitude que consentisse
uma diminuição da caridade em relação a eles. Os trata com grande amor, mas em muitos momentos precisa fugir. E ali me vem a imagem do rei Davi, que também fugiu de seu filho, que depois terminara morto, e chorou a morte dele. Davi queria que Absalão se convertesse, e em muitos momentos fugiu de maneira humilhante, mas nunca desejou o mal a seu filho e quis que ele se perdesse pelo mal que ele lhe desejava. Da mesma forma, Deus age conosco. Jesus hoje no Evangelho também foge, também deixa aquela cidade. E a gente vai dizer, bom, porque a hora dele ainda não tinha chegado, então isso mostra a autoridade do Senhor, o seu poder, o seu domínio sobre todas as coisas. Sim, sim, é verdade. É verdade. Essa leitura, feita através da Sagrada Escritura, ou seja, dos estudos das Escrituras, é muito significativa. Mas também temos a oportunidade de recordar aqui a memória do rei Davi, que com amor tão grande procurava salvar seu filho das suas próprias mãos. Assim também o Senhor procurava arrancar da inimizade do ódio aqueles que ali haviam precipitado. Peçamos ao Senhor essa graça no dia de hoje. Muitos, Senhor, como sabemos, as multidões são numerosas que se seguem, mas também muitos são aqueles que infelizmente tramam contra Ti, que escolheram o caminho da hostilidade e do ódio contra Ti. Nós te pedimos, Senhor, salva-os, arranca-os de lá. Traz, Senhor, cada um deles para serem seus discípulos. Nós confiamos em Ti, abraçamos contigo a humildade de agir como o Senhor agiu. Pedimos a força para que possamos repetir os seus gestos, mas, sobretudo, confiamos na sua infinita misericórdia e nos unimos com nossas intenções e preces ao desejo do seu coração, que nenhum deles se percam, mas que todos se convertam e sejam salvos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e pela intercessão de São José, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.